Olá, queridos ouvintes do podcast Historicidades. Bem-vindos. E vamos lá, roda a vinheta. Historicidades. Presentes hoje nesse episódio, os meus queridos Eduardo Liron e Grazi Pacheco. Eu sou o Frederico Moreira, Frederico ou Fre. No Brasil, o Departamento de Estradas de Rodagem é o responsável por administrar o sistema rodoviário nos estados. É responsável pelas obras de maior importância dos caminhos que representam muito de nossa história. Muitas dessas rodovias foram feitas por trabalhadores que cruzaram o Brasil em busca de melhores condições de vida, dando muito de suas forças físicas e mentais. Em cada uma dessas estradas havia um acampamento para abrigar esses trabalhadores. Dentre tantos acampamentos, administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, mais falado pela sigla DER, vamos olhar hoje para aquele acampamento que foi formado para a construção de uma das vias mais emblemáticas para o projeto de país que podemos ver atualmente. O acampamento do DR, em São Bernardo do Campo, que abrigou os trabalhadores que construíram a Via Anchieta. Após a conclusão de suas obras, o acampamento ele permaneceu, e hoje pertence a uma comunidade que abrigou e abriga pessoas, figuras das mais significativas na nossa cultura e história. Por isso hoje, nesse programa, dedicado ao DR, trazemos aqui para conversar com a gente o pesquisador, historiador, autodidata, fundador da Zulu Nation Brasil, amante e integrante do movimento Soul Paulistano e dono de um riquíssimo acervo sobre o hip hop, Joaquim de Oliveira Ferreira, mais conhecido como King Nino Brown. Nino, é um prazer receber você aqui no Historicidades. Seja muito bem-vindo, mano. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Eu costumo dizer que como é bom a gente vir ao mundo para servir, né? Alguns querem ser só servido, então a gente saber servir, isso é muito bom, fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor se sintam felizes, né? E cada vez mais querer lutar e não deixar aquela energia positiva pegar a gente. Então eu agradecer pelo convite aí. Nino, é um prazer receber você. Estou ansiosa para ouvir todas as suas histórias. Muito obrigado aí, Grazi. E finalmente conhecer aí e ouvir você poder falar. É um prazer, Nino. Obrigado aí. Pois é, né, gente? Eu montei um roteiro aqui, mas eu só vou dar uma saidinha no protocolo, já que eu adoro sair, fugir dos roteiros. E a gente já tem uma construção aí, né, Nino? De um tempo de conversas aí que a gente vem desenrolando. Esse tempo todo, enfim, isso aqui também é um passo à frente aí, desde quando a gente começou a conversar aí, que o Hugo fez esse contato, essa ponte entre a gente. Então isso aqui também é um registro muito importante aí para a nossa relação também, né? É uma soma aí de muitas coisas que vê aí no último ano, né, principalmente. Positivo, é isso aí. E vamos lá, antes da gente tocar para frente, eu queria aproveitar para dizer que a gente vai rechear aqui esse episódio hoje com depoimentos de moradores, ex-moradores e pessoas que estão em envolvimento com o DR nas suas vidas. Nino, conta pra gente aí, mano. De onde que você é? De onde que você vem? Eu sou muito orgulhoso pernambucano, nordestino. Minha família é uma mistura de pernambucanos e alagoanos. Meu pai trabalhava numa cana-de-açúcar chamada Usina Serra Grande, mais próximo ali de Quilombo dos Palmares, né? Como foi aí a sua transição para São Paulo? Como foi essa chegada aí? Como foi esse trajeto? E a minha irmã, a irmã mais velha, a gente chama ela de Nete, a Marinete. Ela veio para cá junto com a minha tia e meus primos. Ela veio direto morar em Pinheiros, ali perto ali da Praça Benedito Calixto. E a minha tia e os primos vieram para a favela do Jardim Calux, né? Isso em 69. E eles começaram a manter contato e quando foi em 74, veio todo mundo para cá. Eu, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, meus dois irmãos. Meu padrasto já estava aqui. Eu tenho mais um irmão que mora em Serra Talhada, que é o mais velho de todos, né? Eu sou o mais novo. Então a gente chegou aqui em 74, dia 12 de outubro, saímos de Paulista, uma cidade perto de Recife. Chegamos aqui 14 de outubro de 74, aquele jeito com a mão na frente e outra atrás, de tentar a sorte mesmo e retirante, né? Aquela coisa, retirante ruralista, igual diz o Olundum. Vamos tentar a sorte na cidade grande, porque São Paulo pra gente sempre foi a grande metrópole, né, que
a locomotiva que puxa o Brasil, nós sempre a gente teve isso, sabe, de conhecer São Paulo. Eu praticamente era uma criança, então eu morei um ano ali em Pinheiros, na Praça Benedito Calixto, depois que vim para a favela do Calux, né, devido ao não poder pagar aluguel, porque a gente morava o lugar lá era assim, número 74, mas você tinha casa um, 2, 3, casa 4, uma casa com 2 cômodos, né, era, aí então a gente se virava, entendeu, cada um dormia, ou seja, salve-se quem puder, né, quem tiver mais juízo que sobrevive, era mais ou menos desse jeito, a gente fica pensando hoje em dia, eu falei, caramba, que aventura, né, mano, daria um filme também, né, e que filme, né, nossa, foi uma luta, viu, brother, até chegar aqui, né? E várias coisas aconteceram. Muitas coisas ruins, mas muitas coisas boas também, sabe? E aí foi que eu vim pra favela do Calux em 75, né? Em dezembro de 75. E a favela do Calux, aquela foto que eu te mandei, né? A favela não tem endereço, não tem nada, né? Você não existe, né, pra sociedade, né? Que você não tem um endereço, praticamente você não existe, né? Pra você arrumar um trabalho, você tinha que dar o endereço de alguém. Eu só queria avisar antes também, desde já aqui, que o Nino, ele é uma figura que não caberia apenas num episódio só. Aqui é tanta história dentro de uma pessoa, a gente precisaria de uma temporada inteira aí só para conseguir ao menos resumir tudo que tem guardado, né? Muita coisa que aconteceu, então vou ter que segurar um pouco a minha ansiedade aqui, né? Para a gente conseguir tocar da forma mais objetiva possível, porque a vontade de perguntar tantas coisas, ela cresce aqui dentro de mim, né? Prevalece aqui. Mas pronto, vamos lá, né? Eu queria aproveitar aí que você falou da sua chegada no Calux e tal, e como que foi aí a sua primeira relação a partir da chegada com o DR, né? Você chegou no Calux, você se organizou Certo. ali, encontrou esse lugar que tinha aí até um aspecto, podemos dizer assim, bastante rural, né? Também. Isso. Mas como foi aí que você cruzou aí a ponte para chegar até o DR? Como que aconteceu essa troca aí? Cruzou a passarela. Então, aí eu arrumei um trabalho de metalúrgico, com 14 anos, eu entrei na Fran, que ficava ali no Planalto, né, Filtros Fran, entrei como ajudante, depois virei soldador, né. Então, muitos carros que rodou na década de 70, no meio da década de 70 para cá, modesta parte, eu tive a honra de soldar esses filtros, né, e a honra também de nunca ser reprovado, né. Todos que eu soldei nunca veio. O controle de qualidade aprovou todos, então muita gente falava isso para mim, o inspetor de segurança e tudo mais, olha, eu não dava muita ligação para ele, tipo, você é muito importante, você tá só dando umas peças aí que tá rodando no Brasil inteiro, no mundo, né? Que era da Volkswagen, da Ford, da Fiat, e, nossa, e tantos outros, né? E eu jamais iria imaginar que também iria soldar, olha que negócio interessante, esses detalhezinhos que é importante, né? Da vida da gente, soldar os filtros que foi usado num carro chamado Rural, do qual meu tio lá em Pernambuco tinha uma Rural, que a gente andava muito nessa Rural dele. Isso sempre ficou na minha mente, pô, a Rural, andei de Rural muito tempo e acabei só dando um filtro de Rural aqui em 77, olha que legal, né? Essas ligações a gente faz assim, muito bacana isso aí. E aí eu comecei a ir pros bailes black, né? Tinha um amigo meu que era mecânico, ficava do lado assim, da lá onde eu trabalho, e ele começou a falar pra mim de baile black, né? O Valdir, que é irmão do Valmir Black Power. E é isso, eu Sim. chamava de Sou por causa do movimento. Eu falei, ô, beleza, tudo bom? Ô, precisa curtir um baile black aí, meu. Você precisa começar a sair com a gente aí. Aí foi quando eu fui na sede do Calux, né? Que ficava ali no morro, aquela sede de madeira, que o Reginaldo fazia baile lá, que era a equipe Máquina, que hoje é o Mister G Musical, que começou toda uma Aham. coisa aí da Black News, que aí depois deu origem ao Show Papo, através do Nenê, né? Então nesse baile black foi que eu. Por isso que meu nome é essa questão do Brown, por causa de James Brown, mas aí já foi uma conversa com o Tony Tornado numa loja de disco quando eu fui comprar um vinil, né? Que aí eu pedi pra ele dar uma dedicatória já faz 30 anos, né? Então por isso Nino da minha mãe, né? E Sim. Brown, de James Brown, a conversa com o Tony Tornado, ou seja, a construção de um nome. E o King vem depois. Então, começando a comprar sobre coisas de James Brown e descobrindo outros cantores, nessa época existia muitos bailes black em Sociedade Amigos de Bairro, né? Jardim do Lago, Jardim Uhum. P, né? Vila Rosa, Vila Paulicéia, Pirapaurinha, que o Palestra, né? O Olaria ali no Baeta e a sede do DR, né? Que a gente atravessava a passarela e eu nessa sede que eu comecei a pegar os bailes, eu comecei a tocar também de domingo. Acabei virando um DJ também, comecei a comandar as picapes, né? Os Sim. toca-disco. Aliás, não tinha nem mix, a gente usava um tape deck
e um toca-disco, que aí a gente dava 2 rodas no botão, no amplificador, para poder dar o tempo, né, da música, entendeu? Então você abaixava devagarinho, já apertava e já soltava. Então era um mecanismo danado ali, a gente se virava como podia. Não tinha. Hoje o que tem hoje é de você mixar a música, etc, né? Era uma coisa com muito amor, sabe, que a gente fazia isso daí. E meu envolvimento com o DR vem através do futebol, que tinha o jogo Calux e DR, que sempre tinha esses jogos aqui no campo, que eu vinha assistir. Eu tinha na época aí 16 anos, 15 para 16 anos. E depois aquele que eu te contei, que a gente fazia um jogo nos contra, né? Que o campo ficava aqui atrás da igreja, que era a outra igreja, não essa, né? A igreja Bendal um pouco menor. E minha relação Sim. com o DR começa com assim, o início, com os baile black, os campos, os jogos de futebol, né? E depois o meu envolvimento com a pessoa que nasceu aqui, né? Que é filha de um descendente, né? Não sei se vai entrar nessa história agora. Como quiser. Esteja à vontade. Vamos lá, então. Aí nesses baile black, eu conheci a Sueli, que ia lá para a sede do Calux, né? A gente começou a namorar, tivemos um relacionamento e nasceu uma criança, né? Hoje a minha criança ela tem 40 anos, né? E a outra tem 35, né? E através da história, né? Eu casei com essa pessoa que eu conheci no baile, da história que conheci o Sebastião Borges, a dona Senhorinha, que eram os avós dela, né? O pai dela, que também trabalhou no DR, o tio, ou seja, a família que veio lá de Minas Gerais, o avô, o vô, o pai dela e o tio dela, que era o Zé Borges. Né? O pai dela era criança ainda, e o tio também. E aqui, chegando aqui, eles começaram a trabalhar a história que você já sabe, né, na Anchieta. E aí o pai dela foi pro Planalto, né, que lá tinha uns bailinhos também, e conheceu a mãe dela, né. Então, assim, que teve esses encontros, quase igual a mim. Eu morava no Calux, conheci alguém no DR e casei, né? E constituí uma família, né? E hoje eu moro no DR, que antes eu morava no Calux. Né? E esse foi meu contato com o DR. Né? E como foi, né? Um contato para estar na sua terceira ou quarta geração, né? A família do Sebastião Borges com a dona Senhorinha, né? De Oliveira. O DR foi um acampamento feito pelo governo para que os trabalhadores, né, da construção da Via Anchieta tivessem onde morar, né? E que eu guardo na lembrança, assim, que era um lugar gostoso para a gente viver, você entendeu? Porque era todo mundo conhecido, né? Era todo mundo conhecido, era todo mundo amigo. E a gente foi crescendo assim num ambiente gostoso ali, você entendeu? Dentro daquele acampamento, né? E com o passar dos anos, veio progredindo, que não tinha luz elétrica, e o pessoal juntou, lutou para pôr luz elétrica. Em volta era tudo mato, né? E veio modificando com o decorrer dos anos. E a gente cresceu ali no DR, né? No acampamento do DR. A gente podia brincar na rua até tarde da noite, a gente podia sair, sabe? E sem preocupação nenhuma. Então, o que eu trago de lembrança do DR são meus pais, as pessoas esse seu neném que está aí na foto, né, que vocês comentou, tá? Meu pai também nessa foto aí, que é aquele senhor do meio, né, com chapéu na cabeça, camisa branca. Eu tenho certeza que é ele, né, porque nós temos umas outras fotos aqui antigas que meu pai era o jeito que ele se vestia, né, na época. Então, é isso que eu tenho para contar. Assim, era um tempo bom, era um tempo gostoso, e com o desenvolvimento veio chegando mais coisas, veio luz, veio água, né? E foi ficando cada vez melhor. Mas o que eu trago na lembrança e tenho saudade era do companheirismo que as pessoas tinham entre si, a amizade que a gente tinha um com os outros, né? Não tinha falsidade, não tinha briga, não tinha discussão, era um ambiente bem gostoso da gente viver, né? De se criar os filhos. Nós fomos criados tudo ali, né? Mas com o passar do tempo, dos anos, veio escola de samba, veio bloco, né? Depois de muitos anos, aí a gente já tudo adulto, o povo reuniu junto com meu pai, formou uma escola de samba para alegrar o povo. Então são coisas gostosas que a gente viveu ali, né? Time de futebol que foi criado no DR também para a diversão dos jovens ali, né? Time chegou a ser campeão muitas vezes, né? Então são coisas gostosas que ficou assim tá na nossa memória e que a gente não consegue esquecer, né? A gente vai carregar para sempre, né?
São Bernardo tem quase a idade, não tem a idade do Brasil, mas quase tem, porque o Brasil tem quase 521 anos e São Bernardo tem 465 anos, diferença de 56 anos, né? Então a importância que tem esse bairro aqui, o DR, sabe? Então eu sempre procurei essa questão, assim, Fred, de andar com pessoas que têm pensamentos positivos, né? Que eu perdi um irmão para o alcoolismo, perdi um irmão para o crime, né? Coisas ruins, cara, de ser assassinado. Tive que ir no ML aqui na Vila Cruz para reconhecer o corpo dele, né? E eu conto essa história, agora eu posso que foi mais de 30 anos, mas foi uma barra muito difícil você ter um irmão, né, abatido por causa de ignorância, né, também da parte dele, né, de ser briguento, né. E eu sempre procurei isso, de ser respeitado, de procurar estudar, e atrás da sede que eu frequentava os bailes, ficava a escola, né, que eram os 4 primeiras séries, depois que a gente ia pro Pedro de Carvalho, acabar o ginasial. E eu pego muito essa questão de baile black, de sair, sempre a questão família, né, familiar, um conhecer a família do outro, né, o recado para essa juventude de hoje. A liberdade de expressão, ela é fundamental, mas as pessoas não entenderam liberdade de expressão. E acham que xingar o governo, xingar qualquer um, isso é, minha liberdade de expressão. E não é isso. A liberdade de expressão que a gente fazia, lutar pelos nossos direitos, com o fui metalúrgico, né? De ter as nossas conquistas. E as pessoas que estão aqui hoje, que deram seus depoimentos, como que elas falam? Olha, o meu avô, o meu bisavô veio para cá, né? Quer dizer, se não fosse eles pavimentar, né, tudo isso, fazer tudo isso, seria bom se essa juventude hoje respeitasse mais os seus pais, né, os seus avós. Olha, meu avô veio para cá, construiu isso aqui. É igual o rapaz lá que morreu tão jovem, né, com 36 anos, devido ao pó que ele inalou. O outro lá, senhor, que foi se aposentar, ia se aposentar e teve um infarto e morreu, né? Que infelizmente a morte faz parte da vida, é um ciclo, né? É um ciclo, né? Você nasce, cresce e morre. E se você não estiver preparado, você vai junto também. Você entende o que eu quero dizer, né? É muito duro, né, a gente ter que lidar com essa realidade, né? Quando a gente conta a história, a gente busca muito o momento de relações e afetos, mas tem esse momento das dificuldades também, né? Como a gente aí, como indivíduo, no dia a dia, tem que superar barreiras. Nina, eu queria fazer uma pergunta. A gente pesquisando, né, a história de São Bernardo e conversando com muitas pessoas, a gente identifica que muitas histórias são semelhantes à sua. Pessoas que vieram do Nordeste e foram para São Bernardo, cada um com um motivo específico, mas que muitas histórias são muito parecidas. Você acha que essa similaridade de história fez com que a comunidade ali no DR, enfim, em torno do DR, fortalecesse a história de cada um? As pessoas se apegavam porque, querendo ou não, estavam na mesma posição? Tudo isso que você conta, que é muito bonito, que vocês estavam juntos, sabiam um da vida do outro, da família do outro, se respeitavam. Você acha que por conta dessa história em comum que vocês partilhavam, era um momento em comum que vocês estavam vivendo ali? A gente veio para cá, para a família, né, da minha família, assim, que veio para cá para uma vida melhor, né? Porque o salário mínimo aqui era maior que em todos os estados do Brasil. São Paulo, que nem eu falo, era um sonho, né? Morar em São Paulo era um sonho. E eu sempre pego esse realmente de bater da família, né? Porque o que eu aprendi nos baile black, quando a gente ia para um baile black, a gente ia para um encontro dançante. A gente podia disputar na dança, mas ali era uma família só, não importa de que bairro você fosse. A gente podia sair daqui e ir lá para Guaianazes, ir lá para o Palmeiras, qualquer lugar que você fosse. Então você era tido como os brothers e as grandes sisters. E o bairro DR, ele é um exemplo, pelos depoimentos, dá para perceber isso aí, como era duro, né, as coisas. A primeiro banho, ó, você vê uma pessoa falar, nossa, o primeiro banho que eu tomei de chuveiro, que felicidade que eu tive. Isso é uma poesia, né? Isso é digno de um poema, né? Por isso que eu falo que essa pesquisa do Fred veio acender ainda mais as pessoas que, pô, eu quero falar algo, né? Eu vou contar algo, eu preciso contar algo, dizer algo. Pode virar um livro, um banco de dados, né? O que falta em São Bernardo. Eu não vou dizer nem por culpa dos moradores, é que eles gritaram tanto e muitas pessoas não ouviram eles, né? Porque quando montam o acampamento, o Reinaldo de Barros, o governador na época, queria expulsar todo mundo. Por isso que teve a questão de montar uma sociedade de amigos de bairro, né? A igreja também para manter, e a escola de samba e o time. Opa,
esses pessoal aqui são organizados. Como é que você vai botar esse pessoal para mandar embora, né? E, tipo assim, aí pega mesmo até aquela questão da Princesa Isabel, né? Que foi boazinha que assinou a Lei Áurea, né? É quase semelhante, manda todo mundo embora e não dá a devida cidadania, né? Aquela questão, não paga o fundo de garantia de tempo de serviço, né? Daqueles que trabalharam e que ajudaram esse país. Aí vem os conservadores e falam que a gente está de mimimi, né? E de blá 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 e etc, né? Mas acontece uma coisa, que as balas na periferia não é de borracha, nem de cetim, entendeu? Elas têm um endereço. Então, esse campamento do DR, ele é uma das maiores histórias, eu acho que não só, pode ser até servir para o Brasil, uma grande resistência, né? Do estado de São Paulo, né? Essa administração olhe mais para cá, que certa vez ele falou que aqui era um subbairro, né? Como é que um subbairro pode ser subbairro se a gente paga IPTU, certo? E essas pessoas que estão aqui, que chegaram aqui na década de 40, não tinham que pagar o terreno para morar. Eu sei que é de uma família chamada família Pires, mas deveria ter algo que, ó, essas famílias aqui não vão pagar o lugar para morar devido a, ao que eles ofereceu para a gente aqui, o progresso, né? Essa coisa, né? A ordem de progresso, sei o que lá. Então, seria importante a gente falar desse assunto que o Fred está levantando. Você vê, o Fred está em Portugal. É alguém que está lá que tem esse pensamento, que o vô dele trabalhou aqui também, né? E aí acendeu um monte de histórias que a gente até se emociona, né? Quando eles falam, né? Fala com o coração, com a alma, né? Então, essa coisa da família serviu e muito, né? Para unir, né? Hoje a palavra família se perdeu muito. O amor, falar de amor, não é uma relação entre uma mulher. O amor é você andar na praça de braços dados, é você pedir a bênção para sua mãe, para o seu pai, né? E lembrar dos seus antepassados que pavimentou essa Anchieta aqui. Meu nome é Rita, eu tenho 56 anos, sou nascida e criada no DR. Meu pai, Dionísio Cavalcante, trabalhou na construção da Via Anchieta. Foram momentos muito difíceis, né, na infância da gente, mas foi uma infância muito feliz, apesar de muito pobre, sem condição nenhuma. Mas a gente era livre, a gente brincava na rua, todos os vizinhos, nós éramos uma grande família. A gente era muito feliz mesmo. E assim, o que me marcou mesmo, acho que na adolescência, acho que com 16 anos, na época do prefeito Gestão Tito Costa, foi quando para a gente chegou a água encanada, o primeiro banho de chuveiro. Aí em cada rua eles colocaram uns pontos de água, né, com as torneiras, e a gente esticava as mangueiras e enchia as caixas d'água, né? E aí foi o primeiro banho, né, de chuveiro. Aquilo foi uma alegria tremenda, né? Foi uma coisa assim, a dignidade, né? As torneiras, você poder lavar uma louça, né, com uma torneira, que antes tudo era com a bacia, né? Era tudo na bacia. Então, para mim, aquilo ali foi um marco, né? Quando começa mesmo a dignidade ali, dali para frente foi só o desenvolvimento, né? Começou a vir mais coisas, né? Foi um prefeito que olhou bastante para o DR, né? E daí para frente foi só grandes conquistas, né? Eu moro aqui até hoje e é um lugar que eu tenho muito orgulho, né? Onde eu criei meus filhos e é onde eu sou feliz e não pretendo sair daqui por nada. Para fazer essa pesquisa, um dos processos aí que a gente planejou foi fazer uma postagem no Facebook, num grupo que é o grupo de fotos antigas de São Bernardo do Campo, convidando as pessoas para dar esses depoimentos aqui, que estão no episódio aqui, né? E é um grupo gigante, são mais de 70 mil pessoas ali, um grupo super ativo. Cada postagem tem muitas curtidas e muitas repercussões.
E nessa postagem eu coloquei lá, mas apareceu tanta gente, as pessoas resgatando a história do DR. E ontem mesmo, a Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo fez uma publicação também, né, em relação ao DR, a história e as figuras aí do DR, né, falou como ponto de partida a Dona Erundina, né, e você vê que a gente precisa muito criar esses dispositivos, né, para o resgate à memória, né, para manter essa história em atividade, né, ela continua acontecendo e toda iniciativa para isso é bem-vinda, né, então a gente vê que quando tem uma oportunidade, as pessoas aparecem, compartilham uma com as outras e se encontram, assim, né? Muito bonito, isso fortalece muito. Que diz muito aí pelas palavras do Nino, essa reflexão aí de forma prática mesmo. E pronto, era só um comentário aí que eu queria fazer. E também gostaria muito de resgatar uma coisa que você disse ali atrás, Nino, em relação quando você virou metalúrgico na Fran, que eu sei aí de um detalhe, porque a gente conversa muito, né? Vocês têm que ver aí o nosso histórico, né? Que é sempre uma troca de ideia cheia de fotos, eu vou lá e restauro a foto e mando de volta pro Nino, a gente vai trocando ideia, Pô, falando, né? você é o É uma doideira, Spielberg né? dos efeitos. Steven, É isso. atenção, Steven Spielberg, tá aí o Fred. O cara é fogo, mano. Fala aí. O que acontece é que eu estou Ah, estudando agora a restauração de fotos, né? Inclusive tem muito a ver com essa caraca. questão de resgate à memória, né? Então, como o Nino Ah, tem um acervo gigante de fotos e conteúdos, ele me manda umas fotos, eu já mando de fora ela meio restaurada, fazendo uns testes, e só vai crescendo cada vez mais esse conteúdo, essas conversas, né? Então fica uma coisa de doida, assim. Qualquer dia a gente tem que compartilhar, né, Nino, essas trocas de ideia, tudo, assim, o bruto disso, né? Porque é muita coisa ali que nasce dali, né? E é. é justamente sobre isso que eu quero falar agora, que dentro dessas conversas Ah, tá. você citou você como metalúrgico na Fran, e eu te perguntei, né? E queria que você falasse um pouco aqui sobre o seu contato com a fotografia. Que você teve Ô, contato com a fotografia e você começou a caraca. fazer foto, e isso acredito que seja uma ferramenta aí para o seu acervo atualmente, né? Queria saber É. como se deu isso, como você começou a fotografar, como você resolveu Ah, eu. criar esse acervo todo aí. Tá, então, assim, quando eu comecei a curtir James Brown, né, porque foi uma coisa assim, um encontro, né? Tá naquele bailinho ali, só Uhum. observando. Só entrei porque meu cunhado era o presidente da sede, porque naquela época não podia entrar de menor nos bailes, né? E, e assim, essa coisa assim, nossa, é uma pena que a gente não tem quase nada registrado, né? De shows que a gente foi. Hoje você vai com o celular, você filma numa boa, tira foto. Mas as fotos que Uhum. eu consegui, algumas que eu consegui, foi através das pessoas que tiraram, né? Foto nossa, aquela da Vivaldi, o Neném que tirou aquelas fotos. E eu até acabei comprando Sim, algumas, né? E aí, quando ele faleceu, eu ainda tentei sim. resgatar algumas, mas a família já tinha pegado tudo. E, e eu sempre gostei dessa coisa da história, de me informar. Até conversava com a minha mãe sobre meu pai, sobre as histórias, né? A gente sempre se reunia, assim, lá em Pernambuco, e a minha tia contava história, a Uhum. minha avó. Então, eu fui muito ligado a isso aí, de fazer aquelas rodas de conversa, né? Porque não tinha televisão, então a gente começava a ouvir as histórias, né? Sim. E aí os meus irmãos mais velhos, meus primos, eles iam pro cinema e ficavam falando da história do filme do Lampião que passava no cinema, né, e tudo. E eu ficava, nossa, deve ser da hora isso aí. A primeira vez que eu fui no cinema, eu tinha 12 para 13 anos, foi ali na Fradique Coutinho, que é uma travessa da Teodoro Sampaio, um cinema Uhum. chamado Fiametta. E o nome do filme era Descalço no Parque, né, que era com Robert Redford lá e não sei se a pronúncia é legal, hein, pessoal, que eu não sou bom de inglês. E a filha Não tem Jane problema Fonda não, lá. pô. É Robert Redford, uma Ok. coisa assim, né? E na hora que eu entrei assim, mano, eu vi aquele telão. Meu, que imagem limpinha. Meu, a primeira vez que eu entrei no cinema, eu não queria mais sair lá de dentro. Eu ia toda vez eu assistia, porque eu era de menor, não pagava pra entrar. Aí assistia esse filme de Bang Bang, e sabe, que passava nos cinemas. Eu achava da hora, assim, ver aquele telão, sabe? Aquela coisa enorme, monstro, assim, e a imagem, assim, perfeita. Falei, nossa, realmente o cinema é a sétima maravilha, né? É isso, né? O cinema. Sim, E o sim, hip hop, sim, exatamente. e o hip hop é a oitava maravilha, por isso que eu gosto do hip hop.
E então, Sim. essas coisas de imagem, de foto, eu sempre guardei algumas coisas lá de Pernambuco, eu até pedi a foto para minha prima. Manda umas fotos aí pra gente, né? Manda a foto Uhum. daí de Campos Palmares, mandaram os cartões postais e tudo mais. Sempre gostei da memória, né? De estar preservando, de contando história. É, e aí eu arrumei uma máquina de emprestada do Paraguai, né? Que é um brother aqui do Calux, que era metalúrgico igual eu, trabalhava lá na França. Trabalhava nas prensas, né? Uhum. Aquelas prensas Schuller, lembra, né? Que batia e saía a Uhum. placa do carro já pronta. E aí eu pedi a Sim. máquina dele emprestada, né? E aí foi que eu consegui fotografar algumas coisas daqui do ABC Rap, que antigamente era ABC Rap, da Posse Raússa, Uhum. da primeira tese lá Sim. do Ailane. Então, onde eu ia, né, eu tava com a maquininha e levava para revelar, né? Ali na papelaria Bambino, ali perto ali. Ah, E acho que era sim, papelaria sim, pô. Bambino, na papelaria Bambino, isso aí, que agora não existe mais na Marechal. Sim. E então todas essas fotos que eu tenho, que eu consegui tirar, foi através dessa máquina emprestada. E depois eu ganhei uma máquina. Uma pessoa me deu uma Uhum. máquina para mim, né? Aí fui para Bahia, fiz algumas fotos com ela e tudo. E depois eu comprei uma digital, né? Agora tem um celular, né? Então a minha paixão por foto é devido a essa coisa de gostar mesmo do passado, sabe? De estudar Uhum. o passado, de saber o que aconteceu, né? Eu andei muito de trem, sabe? De Recife até Usina Serra Grande, então tinha um trem que ele saía de Recife até Maceió, né? Uhum. Hoje essa estação de trem ela virou um museu, né? E eu fui lá em 2014, nem me atentei de visitar o museu, cara, que eu participei de um evento lá em Recife. E Uhum. então esse lance de andar de trem, sabe, aquelas viagens, aquele barulho do trem, aquele vagão, sabe? É uns vagões de madeira. Tudo isso ficava na minha memória. Falei, nossa, que coisa legal, da hora, né? Então eu gosto muito de trem, sabe? Essas coisas de ver Uhum. estações antigas. Coisa assim, coisa de civilizações que já se passou, né? Que a cultura hip hop, ela pega muito isso, ela faz o resgate. O hip hop, Uhum. ele faz o resgate de tudo. Ele pega e transforma, né? Porque as gangues em Nova York, no Bronx, tinha as tretas entre elas, e aí chegou o momento deles sentar, devido ao falecimento de um rapaz que foi assassinado, e fazer um acordo de Uhum. paz, né? Então, o nosso inimigo não é nós aqui. O nosso inimigo é aquele que faz as leis para a gente seguir, sendo que eles mesmos burlam essa lei. Então, essa coisa de direito de ir e vir, né? Sim. Todo mundo tem que ter moradia. Tudo mentira, tá na Constituição. Aliás, eu tive que ler lá o artigo 5º, né? Nino, eu entendi como você chegou na fotografia e que gosta das fotos. Mas o porquê gostar dessa coisa da memória? Eu acho que eu nunca tive uma família estruturada, né? Também pega muito isso. A minha família foi totalmente destruída, né? Alcoolismo, brigas, sabe? Essas coisas. E eu era uma criança que eu ficava com inveja de ver as outras crianças indo para a escola, tudo uniformizada, sabe? E eu acho que eu peguei muito um pouco assim disso, de não ter uma foto minha, né? Quando criança e tudo. E aí foi vendo essas coisas e isso foi me trazendo, né? Caramba, eu não pude ter isso, mas eu vou tentar fazer algo para preencher isso aí, você entendeu? Para Uhum. preencher esse vazio que eu tive, que eu não tive uma família estruturada. A minha vida foi uma loucura, né? Tive que, nossa, em Pernambuco a gente comia metade de um pão, porque se comesse um pão entre o outro, ficava sem comer. Hoje eu posso ir na padaria e comprar 10 pãozinhos e comer a hora que eu quiser. Então isso é um avanço, né? Isso é uma vitória, é uma conquista. Ao invés de eu ficar, eu não tinha pão para comer, sabe aquela coisa? Ô céus, ó vida, ô azar, né? É a prática. Hip hop para mim é isso, né? Quando eu falo isso do hip hop que ele vem e faz todo esse resgate, fala, olha, você às vezes está muito deprê, até entendo, cara, porque nem todo mundo é igual, né? É importante eu estar fazendo essas ligações até para entender um pouco do que eu penso, né? Porque muitas pessoas sofreram muito Uhum. mais do que a gente, porque além da separação, né? Você teve a questão psicológica, você entendeu? Ver sua família ser assassinada, entende? Quem assistiu Malcolm X, quem assistiu Pantera Negra sabe do que eu tô falando, né? Então eu fui uma pessoa que não tive Uhum. família, um pai para me levar para a escola, para tirar uma foto minha, sabe? Uniformizado. Eu ia para a escola, eu mesmo fazia minha matrícula, entendeu? Eu com 10 anos eu ia para a escola e fazia minha matrícula, estudar a carteirinha do carneiro, né? Lá em Sim. Garanhuns, lá.
Porque a minha mãe faleceu ser analfabeta, ela não sabia ler. Meu pai também. A maioria das minhas tias, dos meus tios, morreram tudo sem ler, sem saber por quê. Porque era uma vida dura, né? Trabalhar no roçado e tudo mais. E aí, dentro da minha família, eu falei, eu vou fazer a diferença, né? Eu não posso ficar toda hora reclamando que eu não tinha o que comer, né? E é triste, né? Então, a pior, existem vários tipos de dores, mas a dor da fome até é horrível, né? Você dormir de barriga vazia e amanhã você não sabe o que tem para você comer, entendeu? Então, a minha família teve muito disso, totalmente desestruturada. Se eu falar para você qual orgulho que eu tenho, eu posso até ter algum orgulho de alguém, entendeu? Eu vou fazer 60 anos, e para chegar a 60 anos, eu tive que me desviar de várias coisas, desviar assim, tipo, não vou para tal lugar, vou ficar em casa. E muitos iam e acabavam não voltando, né? De fazer coisas erradas, né, e tudo. Isso acontece até hoje. Tantos jovens a gente perdeu aí. Então eu fiz essa diferença, né? Não sei se fugiu um pouco do que eu quis dizer, mas a minha Não, vontade de ter essas coisas foi lindo. foi legal, de ter fotos e tudo mais, é que eu não tive isso na minha infância. Né, de pegar um álbum e falar, bom, olha eu aqui, eu tinha muita inveja. Eu não vou falar que eu tinha assim raiva, né? Assim, não tenho foto, nossa, que coisa, né? Não, eu tinha inveja e o prazer que eu gostaria de ser isso. E eu fiz isso com as minhas filhas, né? Eu ia para a escola, fazia a foto dela lá com o uniformezinho bonitinho. Comprei também quando ela fez aquelas fotos que é legal de primário, né? De prezinho, né? E isso é muito emocionante, sabe? Desculpa. E a gente que agradece, Nino, e a gente agradece muito que você tenha feito isso, né? Utilizado essa ferramenta. É por causa de tudo isso que a gente agora tá conversando, e é por causa dessa sua vontade aí de driblar toda essa história que você teve, que hoje a gente pode contar outras histórias. Então, um agradecimento aqui nosso, inclusive, de você estar partilhando com tanta generosidade a sua vivência, a sua história. Muito obrigada, Nino. É simplesmente uma honra. É uma honra a gente estar aqui agora e podendo fazer essa ferramenta de registro da memória também, né? Vamos lutar contra o esquecimento. Então, vamos fazer esse podcast, vamos falar sobre tudo isso. A gente tem que falar sobre tudo no mundo e tem que jogar para a eternidade aí, para pessoas futuramente poderem sempre acessar isso, escutar e sentir como as coisas são e saber os caminhos que precisam ser tomados, alguns dos caminhos que precisam ser tomados para que nos fortaleçamos juntos, né? Acho que essa é a ideia. Então, eu me sinto extremamente honrado aqui, Nino, de ouvir suas palavras e ouvir esse depoimento que é muito sensível, é maravilhoso. E, bom, eu vou continuar te atazanando muito mais aí para ouvir cada vez mais, que pronto. Eu sou viciado nisso mesmo, eu quero sempre ver as fotos, quero sempre ouvir isso, então aqui tem um grande ouvinte, uma pessoa que admira muito. Tá bom? Você pode contar aí sempre, mano. Eu acho que pra mim foi incrível aqui. Tô tendo uma aula magna. Muito obrigado por estar com a gente aí, Nino. Imagina, tamo junto. Sou nascido e criado no DR. Hoje eu tenho 38 anos, entendeu? Sou o presidente do clube, do Esporte Clube DR, fundado em 1953, através dos trabalhadores da Via Anchieta, da construção da Via Anchieta, onde eles se acamparam e resolveram montar um time de futebol. O meu avô, Joaquim Daniel dos Santos, foi um dos fundadores. Meu avô trabalhou por muitos anos no DR. Inclusive, uma das coisas que eu não tenho como esquecer foi quando ele foi pro DR para se aposentar. Na subida do antigo DR, no seu último dia de trabalho, ele indo se aposentar, ele sofreu um infarto. E faleceu, veio a falecer, né? E hoje, graças a Deus, sou presidente do DR. Sou um dos moradores também. Não moro mais no DR, mas minha família é toda do DR. Eu sempre estou no DR, né? Por ser presidente do clube. E hoje o Esporte Clube DR vive como posso dizer,
de rendas próprias, né? Das próprias forças. O Esporte Clube DR depende somente de si para manter o futebol no bairro. Sem ajuda de ninguém, sem ajuda de nenhum político, nenhum empresário, nada. O DR vive das suas próprias forças. Venda de camisa, rifa, às vezes fazendo alguns bingos, entendeu? Para manter o clube sempre na ativa. E uma coisa que eu vou ressaltar é o time de futebol do DR, do Esporte Clube DR, é o único time de São Bernardo que nunca jogou a segunda divisão. São Bernardo, eu creio que tenha mais de 600 times filiados, né? E o Esporte Clube DR é o único time que não jogou a segunda divisão. Nunca caiu de divisão. O campo antigamente era no meio da favela, né? No meio do DR. Hoje o campo fica ali na Vila Euclides, né? Antiga Elne que fala, né? E o campo saiu de onde era por causa dos prédios, né? Foram construídos os prédios do CDHU para os moradores do DR. E aí, infelizmente, tivemos que ceder o campo. E nosso campo hoje fica na Vila Euclides, atrás do estádio 1º de Maio. Cara, é um breve relato assim, tá? Aí você vê se precisa de mais alguma informação, você me fala. E eu vejo se eu consigo te ajudar, tá bom? E de antemão, muito obrigado. Te convido também para conhecer nossa sede, nossa sala de troféu. Eu acho que na Várzea, São Bernardo principalmente, dificilmente você vai ver um clube que tenha a nossa sala de troféu igual a do DR. Nós temos troféu lá de 58, temos troféu de 53, tudo guardado em nossa sala. Tá bom? Deus abençoe o seu trabalho aí. Boa semana. E que precisar pode chamar. Boa noite. Ô, Nino, deixa eu, então, só saber uma coisa. Você falou que o seu nome é Nino, por causa da sua mãe, e Brown, por Isso. causa do James Brown. E aonde está São Bernardo? Então, o James Brown, o Brown, aliás, veio quando eu fui na loja de disco Porto Seção comprar um vinil, né? E eu, Tom Tornado, tava lá, a gente começou a falar sobre James Brown. O pessoal já tinha falado sobre mim, a minha pessoa, que curtia James Brown e tudo mais. E na hora de eu ir embora, eu pedi para ele fazer um dedicatório disco, né? E aí ficou Nino Brown. O King é quando eu comecei a manter contato com a Zulu Nation em 94. Eu mandei uma carta lá pro Bronx, né? Peguei um vinil aqui que eu tenho aqui, com uma caixa postal. Inclusive esse vinil, levei ele para o Afro Bambata dar um tag também, não podia deixar passar batido. Isso foi em 99, do grande show que teve no Sesc Belenzinho. E aí me tornei um King devido aos trabalhos que eu faço. Um King assim, de reconhecimento, de homenagem, entendeu? Que às vezes King fica meio assim, se o cara é King, né? Rei de quê, né? Rei de nada, né? Essas coisas todas, que alguns às vezes falam isso. Então é melhor ser King do que outra coisa ruim, né? Então na Zulu Nation, de acordo com a questão dos guerreiros Zulus, lá tem as Queens e os King, né? De acordo com a etnia deles, né? E onde está São Bernardo? Eu moro em São Bernardo. Então cada lugar que eu vou, mesmo eu estive em Diadema mais de 10 anos, a minha origem é São Bernardo, né? A minha história começa em São Bernardo. Então, em todo lugar que eu vou contar a minha história, onde começa? Na sede do Calux, a sede de Madeira, São Bernardo do Campo, né? Depois vai indo, construindo até chegar, né, ao Bronx, Nova York. Muito bom, gente, muito bom. Eu queria fazer os encaminhamentos aqui, porque senão, pronto, a gente vai seguir para sempre aqui, online aqui nessa conversa. Queria saber, Nino, em relação à DR, vamos nessa. Hoje em dia, Nino, como que você vê o DR? Como que você vê o povo aí, as pessoas, as relações, no geral? Assim? Fred, eu sempre procuro assim, pegar muitas positividades, né? Eu sei que existem algumas coisas que foram desavença, de algumas pessoas que não se entenderam, né? Mas sempre tem que chegar, né, a algo em comum, de se ajudar mesmo, de olhar para trás, como que era, né? Desses avós ter vindo para cá, as avós, e construir tudo isso, né? Isso é fundamental. E uma das coisas assim que onde eu morava, né? Que a questão quando começava a chover, aqueles ventos fortes, eu não via a hora de mudar para essa casa aqui, né? Porque não tinha um endereço, não tinha nada. E na hora que eu mudei para cá, nossa, foi um sonho, sabe? Ter uma casa própria. Ainda estou pagando, mas é minha, né? É da família, aliás. O meu avô, ele nasceu em Pernambuco em 1910, o senhor Manuel. E ele veio para São Paulo
porque o irmão dele estava trabalhando na construção da Anchieta em torno de 1945. E aí a família lá achou que se vindo para cá, para São Paulo, né, para trabalhar seria uma grande oportunidade, porque lá eles estavam passando por uma época de muita seca, muita fome, então eles vieram para cá. Eles vieram até com aquele caminhão de arara, né, pau de arara que eles falam, né. E minha avó, meu avô e os 3 filhos, né? E deixaram uma bebezinha lá, que é a minha tia Adelaide. E eles vieram para cá, minha mãe ainda não tinha nascido. Minha mãe nasceu em 1949. Então eles vieram para cá mais ou menos em 1945, né? Vieram para trabalhar na construção da Anchieta, o meu avô, porque o irmão dele já estava aqui. Quando chegaram, todo o pessoal morava ainda ali na Cota 400, ali na subida da Alto da Serra. Então ele morava ali, morou ali com a família, num acampamento também, né? E conforme a construção foi vindo, ele se deslocou de lá e veio morar para cá, para São Bernardo, trouxe a família toda. A minha mãe mesmo nasceu em 1949, mas ela nasceu lá em Cubatão. Eles ainda moravam lá em Cubatão. Então, quando eles vieram para cá, foi mais ou menos em 1955, porque minha mãe tinha mais ou menos 5, 6 anos. Quando chegaram aqui, eles foram morar no acampamento aqui do DR. Meu avô ganhou uma casinha, né? Um alojamento, que na época, antes do meu avô chegar, na verdade, eles não tinham certeza se o acampamento do DR iria continuar se tornando até um acampamento, entendeu? Não sabia se ia virar um acampamento aqui. Na verdade, era só uma coisa temporária. Então, bem no começo, não era aquelas casinhas todas bonitinhas, construídas. Então, eles fizeram só uma coisa temporária. Só que viram que uma família ia chamando outra, né? Cada dia ia chamando um outro, alguém da família. E aqui perto da avenida, na Maria Adelaide de Lima Guelhas, tem uma igreja enorme. E essa igreja antes era cheia de paineiras, então por isso que no começo aqui ela chamava Vila das Paineiras, por causa das paineiras que tinha. E ali ficava todo o material de construção do departamento, né, do DR. Então, aí meu avô veio, ganhou a casinha, que até depois eu vou te mandar uma foto na frente da casa. Tem muita árvore, não dá para ver muito bem a casa, mas eu tenho uma outra casa aqui no DR que eu tirei a foto. Eu tirei a foto da casinha, dá para entender mais ou menos como que era as casinhas antes do DR. Acho que você sabe porque, se eu não me engano, eu li lá, você também fez parte, né? Você é filho do pessoal que morava aqui. A minha mãe contava que essa igreja que foi construída aí, foi construída às pressas, era uma casinha de madeira feita às pressas, para que não tirasse a comunidade daqui, porque todos os bairros tinham que ter pelo menos uma capelinha, uma igreja, para não remover a população daquele local. Então, o padre, né, ele entrou com uma negociação com a comunidade e fizeram uma capela às pressas para não remover a quantidade de pessoas aqui, a comunidade que estava aqui. E aí depois, com o tempo, fizeram outra capela, outra, então até chegar essa capela que está agora, eu acho que ela já deve ter feito umas 4, 5 reformas dela, nas mudanças dela, né? E essa casa da minha mãe, minha mãe e meu pai, dava de fundo, na parte lá de fundo tinha uma igreja, que é a rua ali, que agora o nome é Vicente. Seu Vicente, eu conheci ele tinha um fusquinha branco, e às vezes ele levava a gente para dar umas voltas. Nossa, era uma diversão muito grande. Nossa, quase ninguém tinha carro, então quando alguém chamava para dar uma volta de carro, era uma emoção. Já tava aquela turmada, aquelas meninadas toda dentro do fusquinha amarelo e ia embora. Era uma diversão grande. Lembro também de uma mulher que ela era a única que tinha telefone
aqui no DR. Ela morava quase de frente para a casa do meu tio, do meu avô. E sempre quando ia telefonar para alguém, mas era bem difícil, porque quase ninguém tinha telefone. Mas quando se precisava ligar para alguém, tinha um orelhão do lado da casa do vô. E essa mulher, nossa, todo mundo achava, nossa, sabe? Era como se fosse a pessoa mais importante da era. Ela era a única que tinha telefone aqui. E a gente acho que a gente era mais divertido, não sei. Mas eu acho que o DR deveria ser mais visto pelo governo, assim, pela política, para dar uma arrumada aqui, porque tem uma história tão bonita. O DR, para mim, tá totalmente largado, esqueceram, sabe? Eu já vi tantas comunidades aí que já estão com umas estruturas da hora, tudo arrumadinho, as casas, né? É uma situação mais digna para a população. Aqui no DR eu acho que é esquecido. É, é uma coisa assim, esqueceram de mim, entendeu? Sabe aquele filme Esqueceram de Mim? É bem meu resumo pro DR. O que falta pro DR? Acho que falta também olhar o outro lado, né? Que tá lá próximo à Anchieta, aquele pessoal que tá lá do outro lado, um pouco pro Alameda da Glória ali, que é a Vila Nova, não sei se é isso. De também urbanizar, né? De arrumar. Porque tem pessoas que moram ali que se comprar uma geladeira, se comprar um móvel maior, não tem como levar até as suas casas, né? Então seria bacana também se olhasse esse todo aí por parte dessa administração, de arrumar esse lado aí. Mas, por enquanto, tô super feliz, cara, de estar aqui, construir essa família e DR para sempre, né? Respondendo também para a Grazi. Oi. Grazi, eu recebi a cidadania são bernardense em 2013. Sim, o que é essa cidadania? Cidadania devido aos trabalhos que eu já fiz pela cidade, né? A gente também tem uma cidadania diademense e tenho também moratense e vou receber de Mauá. Devido a esses trabalhos que eu fiz aí, né, que é o mínimo do mínimo que eu posso fazer, montamos um dossiê, um documento, né, com várias coisas que eu já fiz, e aí recebi o título de cidadão são bernardense, que foi na casa do Hip Hop de São Bernardo. Um Diadema também é a mesma coisa. Então, assim, foi fundamental isso que eu levei São Bernardo para outras esferas, né, para outros lugares. E aonde eu vou falar de São Bernardo. Que ótimo, hein, Nino? Daqui a pouco você consegue também o título do ABC inteiro, hein? Isso é legal. Falta usar Santo André. Não é por falta de mérito que não tem ainda. Não, e a gente vai começar a armar o terreno aqui em Lisboa para receber o título em Lisboa também. Vamos fazer Opa, eu quero onde a minha gente cidadania pisar. portuguesa, com certeza. De nome, você já tá próximo, Nino. Se depender do nome, você já conseguiu. Então dá a entrada aí. Traz o RG aí que a gente vê o que a gente consegue fazer. Só outra RG e pumba. Tá aí, ó. O seu Luiz Pereira de Lima era meu pai, mais conhecido como tio Nenê. Ele foi um dos primeiros moradores do acampamento do DR e trabalhou como mestre de obras na construção da rodovia Anchieta. Eu lembro com carinho da minha mãe esperando ele chegar do trabalho e eu ansiosa para ver o que ele tinha deixado na marmita para mim. Um pedacinho de mistura, uma fruta. Ele era um homem sistemático, sisudo, mas de um coração assim enorme. Tinha um caminhão que levava os funcionários da rodovia para trabalhar e na carroceria desse caminhão tinha uma casinha pintada de amarelo, uma casinha de zinco. E aos finais de semana eles deixavam na calçada da minha casa. E aí era onde começava a confusão. Na rua Monte Alegre, uma rua cheia de criança e de alegria, eu era a dona da rua. E aí eu escolhia quem ia ou não brincar na casinha. Isso deixava ele mais bravo ainda, porque era para todas as crianças brincar ali. Mas a minha mãe falava que eu era igual a ele. Brigona, brava, mas me orgulho disso, porque ele foi um excelente homem e criou 5 filhos muito bem criados. Teve um fato inusitado, que a minha irmã do meio, quando foi levar o namorado para ele conhecer,
ele pegou um calendário e riscou com a ponta de uma faca uma determinada data para eles se casarem. E hoje a gente ri muito, mas foi punk. Eu lembro que eu estudei no Colégio Maria Adelaide, depois eu passei a estudar no Jardim do Mar, né? Colégio mais famoso ali, da Vila Euclides. E eu fazia questão de falar que eu morava no acampamento e não na Rua Monte Alegre. Porque você morar num acampamento era assim, algo que te dava um certo poder. E eu, né, juventude, toda poderosa, fazia questão de falar que eu morava no acampamento do DR, conhecia todo mundo de lá. O Colégio Jardim do Mar, hoje conhecido como Maria Luísa Ferrari Cícero, acho que é esse o nome, ele fica em frente ao cemitério da Vila Euclides, um dos cemitérios mais limpos da América Latina. E a gente tinha uma brincadeira perto do Dia dos Mortos. A gente apostava quem ia pular o muro do cemitério e ia atravessar, né, de um lado ao outro até sair na Avenida Redenção. E eu não lembro de ninguém ter ganho essa aposta nunca, mas era muito divertido. Assim como foi divertido morar, crescer, casar em São Bernardo, a minha cidade natal, que eu amo muito. Vamos lá, você quer dar um recado aí para o pessoal? Como é que é? Muito obrigado aí, Fred. A gente está se comunicando, eu agradeço aí as pessoas aí, a Grazi, o Du, né? Gente que agradece, Nina. Eu que agradeço. A honra é nossa. Tô feliz por estar aqui conversando com vocês, né? E falar dessa minha história, né? Que assim, espero que vocês tenham gostado disso. Minha maior preocupação é, espero que vocês tenham gostado. Então pode ficar descansado, porque nós amamos, Nina. Brigadão. Brigadão pela Bom, sua participação, pelo seu tempo, pela sua generosidade em contar histórias íntimas. Muito obrigada mesmo por se abrir aí com a gente. Foi uma grande honra para nós. Obrigado aí. Como você disse, né? A gente tem que respeitar aqueles que vieram antes da gente, pavimentaram o caminho pra gente até aqui. Não tenho dúvida de que eu tô falando com um dos caras aí que mais pavimentou coisa para essa geração e pra gente que tá olhando pra coletividade, pra resistência, né? Então agradecer aí. Valeu, obrigado. E antes de encerrar, quero agradecer imensamente a Elizabeth Borges, Rita Cavalcante, Marcos dos Santos, Miriam Fortes e minha tia querida Silvia Lima Agostinha por colaborar com todos esses depoimentos muito bonitos e sensíveis que rechearam esse episódio e contribuíram para o registro da nossa história. E pronto, aqui estamos, ficamos por aqui com mais um Historicidades e acompanha nossas redes para ver os próximos episódios, tudo mais que a gente tem para colocar na mesa aí e debater muito. Muito obrigado, Nino, Grazi, Du, beijão para todo mundo, seguimos adiante. Falou, Fred, obrigado, um abraço. Até a próxima, abraço. Tchau. Historicidades. Uma produção Doc Vozes e Grão Filmes. Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc. Secretaria de Cultura e Juventude, Prefeitura de São Bernardo do Campo.